O Gamo Rei, livro 3, capítulo 6. Em Avalon, o Thor elevava-se coroado com pedras circulares, e na noite da lua nova, a procissão subia lentamente, dando voltas com as tochas. À frente ia uma mulher, cabelos claros, trançados, numa coroa sobre a fronte larga e baixa. Estava vestida de branco com o punhal curvo na cintura. À luz das tochas bruxulantes, ela parecia buscar Morgana com os olhos, onde esta se encontrava, fora do círculo, nas sombras, e os seus olhos eram imperativos. Onde está você, que deveria estar aqui em meu lugar? Por que se demora aí? Seu lugar é aqui. O reino de Arthur escapa ao controle da Senhora do Lago, e você deixa que isso aconteça. Ele já se volta em tudo para os padres, enquanto você, que deveria representar para ele a deusa, não age. Ele tem a espada das insígnias sagradas. Será você quem o forçará a viver de acordo com elas? Ou será você quem a tomará das mãos dele e provocará a sua queda? Lembre-se, Arthur tem um filho, e seu filho deve crescer em Avalon, para que possa entregar o reino da deusa ao seu filho. E então, Avalon parecia desaparecer, e ela viu Arthur numa batalha desesperada, com a espada Excalibur na mão, e cair, atravessado por uma outra espada, lançando Excalibur no lago para que não caísse nas mãos de seu filho. Onde está Morgana, que foi preparada pela Senhora do Lago para esse dia? Onde está ela, que deveria ocupar o lugar da deusa nessa hora? Onde está o grande corvo? E de súbito pareceu-me que uma revoada de corvos passavam por sobre minha cabeça, mergulhando para bicar meus olhos, fazendo evoluções em círculo à minha volta, gritando com a voz de Raven: Morgana, Morgana, por que nos abandonou? Por que me traiu? Não posso, gritei. Não conheço o caminho. Mas a face de Raven fundiu-se com o rosto acusador de Viviane, e depois na sombra do velho mensageiro da morte. E Morgana acordou, sabendo-se num ensolarado quarto na casa de Pellinor. As paredes eram brancas, pintadas ao velho estilo romano. Só do lado de fora das janelas, muito distante, podia ouvir o grito de um corvo, e tremeu. Viviane nunca teve escrúpulos de interferir na vida de outros quando isso representava o bem de Avalon ou do reino. Também ela não devia ter, não obstante deixara passar muitos dias ensolarados. Lancelot passava o tempo nos morros junto ao lago, em busca do dragão. Como se realmente houvesse um dragão, pensou Morgana com desprezo, e as noites junto da lareira, trocando canções e histórias com Pellinor, cantando para Elaine, sentado aos pés dela. Elaine era bela e inocente, e não muito diferente de sua prima Gwenfar, embora 5 anos mais moça. Morgana deixava transcorrer os dias ensolarados, certa de que todos acabariam vendo a lógica de um casamento entre Lancelot e Elaine. Não, disse amargamente para si mesma. Se algum deles tivesse a sensatez de perceber a lógica ou a razão, então Lancelot deveria ter se casado comigo há anos. Agora é o momento de agir. Elaine mexeu-se na cama em que dormia juntas e abriu os olhos. Sorriu e aconchegou-se junto de Morgana. Ela confia em mim, pensou dolorosamente. Acha que a estou ajudando a conquistar Lancelot apenas por amizade. Nem mesmo se a odiasse eu poderia fazer-lhe tanto mal, disse, porém, com voz tranquila. Lancelot já teve tempo suficiente para sentir a perda de Gwenfar. A sua hora chegou, Elaine. Você vai dar a ele um talismã ou um filho de amor? Ou um filtro de amor? Não confio em talismãs de amor, respondeu rindo, embora esta noite ele vá beber alguma coisa em seu vinho que o deixará preparado para qualquer mulher. Esta noite você não vai dormir aqui, mas num pavilhão perto da floresta, e Lancelot receberá uma mensagem dizendo que Gwenfar chegou
e mandou chamá-lo. Assim, ele irá à sua procura no escuro. Não posso fazer mais nada mais do que isso. Você deve estar preparada para ele. E ele pensará que sou Gwenfar, completou Elaine, piscando e engolindo em seco. Bem, então, ele pode pensar que você é Gwenfar por algum momento, mas descobrirá logo que não. Você é virgem, não é, Elaine? O rosto da moça ficou vermelho, mas ela sentiu com a cabeça. Bem, depois da poção que eu lhe tiver dado, ele não poderá conter-se, a menos que você entre em pânico e tente afastá-lo. Vou logo avisando que não será muito agradável, já que você é virgem. Depois que eu começar, será impossível voltar atrás, portanto diga agora se quer mesmo que eu comece. Eu quero Lancelot para meu marido, e Deus não permita que eu recue antes de ser a sua esposa legítima. Que assim seja, então, suspirou Morgana. Bem, você conhece o perfume que Gwenfar usa. Conheço, mas não gosto, é muito forte para mim. Sou eu quem o fabrica para ela. Você sabe que eu conheço bem essas artes. Quando você for para a cama no pavilhão, deve colocar bastante desse perfume no corpo e na roupa de cama. Isso fará com que Lancelot pense em Gwenfar e sente-se-á excitado com essa lembrança. A jovem franziu o nariz com desgosto. Não parece muito certo. Não é certo. Decida-se de uma vez. O que estamos fazendo é desonesto, Elaine. Mas há um certo bem nisso. O reino de Arthur não pode manter-se por muito tempo se todos souberem que o rei é corno. Quando vocês estiverem casados por algum tempo, e como Gwenfar e você são muito parecidas, sem dúvida dirão que era você que ele amava. Durante todo esse tempo, deu-lhe um frasco de perfume. Se você tem um criado em que pode confiar, coloque-o no pavilhão, em algum lugar que Lancelot não veja, até essa noite. Até mesmo os padres aprovariam sem dúvida, já que eu estou afastando do adultério com uma mulher casada, sorriu Elaine. Eu sou livre e posso casar. Morgana teve um leve e tenso sorriso. É bom para você, e com isso pode tranquilizar a sua consciência. Alguns padres realmente dizem que o fim é tudo, e quaisquer meios usados justificam o fim. Percebeu que Elaine ainda estava de pé como uma criança na aula à sua frente. Bem, Elaine, vá e mande Lancelot sair para um novo dia de caça ao dragão. Eu tenho de preparar as coisas. Ficou a observá-los, enquanto partilhavam de uma taça e de um prato no desjejum. Parecia-lhe que Lancelot gostava de Elaine. Como poderia gostar de um cachorrinho amigo? Não seria cruel com ela depois que estivessem casados. Viviane tivera a mesma impiedade. Não tivera escrúpulos de mandar um irmão deitar-se com a própria irmã. A lembrança doía barbaramente em Morgana. Também isso é para a felicidade do reino, pensou. E quando saiu para procurar as ervas que seriam mergulhadas no vinho para preparar a poção que seria oferecida a Lancelot, tentou fazer uma operação para a deusa, que unia os homens e as mulheres no amor, ou mesmo no simples impulso do desejo, como acontecia no cio dos animais. Deusa, eu conheço bastante o desejo, pensou, e estendeu a mão para arrancar as ervas e amassá-las, deixando-as cair no vinho. Senti desejo por ele, embora não me quisesse dar o que eu estava pronta para receber. Ficou sentada, vendo as ervas ferverem no vinho. Pequenas bolhas subiam, rompiam-se preguiçosamente e salpicavam essências amargas que fumegavam à sua volta. O mundo parecia muito distante e pequeno. Seu fogareiro era apenas um brinquedo de criança e cada bolha que subia no vinho parecia tão grande que poderia ter flutuado para dentro. Todo o seu corpo doía com um desejo que sabia que não seria nunca satisfeito. Podia sentir que começava a entrar no estado em que era possível fazer mágicas poderosas. Parecia-lhe estar, ao mesmo tempo, dentro e fora do castelo, que uma parte dela estava lá fora, nos montes, seguindo a bandeira do Pendragon que Lancelot levava por vezes. O grande dragão vermelho parecia torcer-se, mas não havia dragões, não aquele tipo de dragão. E o de Pelennor era sem dúvida apenas uma brincadeira.
um sonho, tão irreal quanto que flutuava em algum lugar mais ao sul, sobre as muralhas de Camelot, um dragão inventado por um artista para a bandeira, tal como os desejos que Elaine fazia para os tapetes. E Lancelot obviamente sabia disso. Perseguindo o dragão, ele estava apenas fazendo um agradável passeio pelos morros no verão, seguindo um sonho e uma fantasia que lhe deixavam tempo para sonhar com os braços de Gwenfar. Morgana ficou olhando para o líquido borbulhante no pequeno fogareiro e, gota a gota, foi acrescentando mais vinho à mistura, para que não se evaporasse ao ferver. Lancelot sonharia com Gwenfar, e naquela noite haveria uma mulher em seus braços, usando o perfume dela. Antes, porém, Morgana dar-lhe-ia a porção que estava preparando, e que o deixaria à mercê do desejo, impedindo-o de parar ao descobrir que tinha nos braços não uma mulher experimentada e sua amante, mas uma virgem temerosa. Por um momento, Morgana teve pena de Elaine, porque aquilo que preparava com tanto sangue frio era sem dúvida algo muito parecido com um estupro. Por mais que ela desejasse, Lancelot era virgem e não tinha uma ideia precisa da diferença entre seus sonhos românticos com os beijos dele e aquilo que realmente a esperava. Ser possuída por um homem demasiado excitado. Não importava o que aquilo representaria para ela, nem a coragem com que suportaria a prova, mas dificilmente o episódio poderia ser chamado de romântico. Eu dei minha virgindade ao Gamo-Rei. Aquilo foi diferente. Desde a infância eu sabia o que me esperava. Tinha sido preparada e criada no culto daquela deusa que junta o homem e a mulher, seja no amor ou no desejo. Elaine foi criada como cristã e aprendeu a pensar na força da vida como pecado original que condenou a humanidade à morte. Pensou por um instante que deveria procurar Elaine, tentar prepará-la, procurar fazê-la ver aquilo como as sacerdotisas o viam, uma grande força da natureza, limpa e sem pecado, a ser recebida como uma corrente da vida, que envolvia os participantes num turbilhão. Mas Elaine julgaria isso um pecado ainda maior. Bem, então, ela teria de receber aquilo da maneira que quisesse. Talvez o seu amor por Lancelot pudesse sair daquela experiência sem sofrer arranhões. Morgana voltou novamente a atenção para o preparo das ervas e do vinho, e ao mesmo tempo sentiu que cavalgava pelos montes. O dia não estava muito bom para isso. O céu escuro e cheio de nuvens, um vento fraco soprando os montes desnudos e tristes. Lá embaixo, ao longo braço do mar que formava o largo, parecia cinzento e insondável, como o metal recém-forjado, e a superfície do lago começou a ferver um pouco, ou era a água do seu fogareiro. Bolas escuras subiam e respingavam com um cheiro desagradável, e em seguida, subindo lentamente do lago, um pescoço comprido e fino, encimado por uma cabeça de cavalo, um corpo longo e sinuoso, torcendo-se na direção da margem, crescendo, arrastando-se até a praia. Os cães de Lancelot corriam, lançando-se para a margem, latindo furiosamente. Ouviu-o chamá-los exasperado, parado e olhando para a água, imobilizado sem poder acreditar no que estava vendo. Em seguida, Pellinore soprou uma corneta chamando os outros, e Lancelot esporeou o cavalo, a lança firmada na sela, e desceu a grande velocidade o morro, atacando. Um dos cães deu um ganido lamentoso, depois houve silêncio, e Morgana, à distância em que se encontrava, viu a trilha curiosamente pegajosa, onde jazia metade do corpo mutilado do cão, que fora corroído por aquela substância escura e visguenta. Pellinore também atacava, e Morgana ouviu o grito de advertência de Lancelot para que não investisse diretamente contra o dragão, que era escuro e semelhante a um enorme verme, com exceção da zombaria que parecia ser a sua cabeça cheia de crina de cavalo. Lancelot avançou contra ele, evitando a cabeça oscilante, e enfiou a longa lança diretamente no corpo. Um grito estrondoso abalou a praia. Um berro enlouquecido.
Morgana viu a grande cabeça oscilar freneticamente para frente e para trás. Lancelot saltara do cavalo, que recuava à corrida a pé, na direção do monstro. A cabeça voltou-se para baixo, e a moça estremeceu ao ver a enorme boca abrir-se. A espada de Lancelot furou o olho do dragão, provocando uma grande onda de sangue e de uma matéria negra e mal cheirosa, e eram como as bolhas que subiam do vinho. Seu coração batia com violência. Recuou um pouco e provou do vinho, não diluído, que estava no frasco. Teria sido um pesadelo ou teria realmente visto Lancelot matar o dragão, no qual ele e ela mesma tinha acreditado? Ficou ali parada por algum tempo, dizendo-se que havia sonhado. Em seguida forçou-se a levantar-se, a acrescentar mais um pouco do funcho doce à mistura, para que seu sabor forte disfarçasse o gosto das outras ervas. E haveria para jantar carne salgada, de sabor ativo, para que todos sentissem sede e bebessem muito vinho, especialmente Lancelot. Pellinore era um homem religioso. O que diria se soubesse que todos em seu castelo ficariam sexualmente excitados? Não, Morgana devia fazer com que apenas Lancelot bebesse da mistura especial, e talvez, por piedade, dá-la um pouco também a Elaine. Colocou o vinho com ervas numa jarra e deixou-o de lado. Depois ouviu um grito e Elaine entrou correndo. — Ah, Morgana, venha depressa, precisamos de você e de suas ervas. Papai e Lancelot mataram o dragão, mas estão ambos queimados. Queimados? Que absurdo é esse? Você acredita que dragões vão e deitam fogo pela boca? Não, não, tornou Elaine com impaciência, mas o monstro cuspiu uma substância viscosa sobre eles, que queima como fogo. Você precisa vir, fazer-lhes os curativos. Sem acreditar, Morgana olhou para o céu lá fora. O sol pairava a apenas 1 palmo da linha do horizonte ocidental. Ela ficara sentada ali a maior parte do dia. Caminhou depressa, chamando as criadas para que trouxessem ataduras de linho. Pellinore tinha uma grande queimadura no braço. Sim, parecia-se muito com uma queimadura. O tecido de sua túnica fora corroído e ele berrava enquanto Morgana lhe passava um unguento. Lancelot sofrera queimaduras leves, e numa das pernas a substância corroera suas botas, transformando o couro em apenas uma fina camada. Preciso limpar bem minha espada, disse ele. Se isto pode destruir o couro da bota, pense o que teria feito na minha perna, e estremeceu. Isso servirá de lição aos que consideravam o meu dragão como uma fantasia, falou Pellinore, levantando a mão e provando o vinho que a sua filha lhe oferecia. E graças a Deus, tive a prudência de lavar o braço no lago, ou esse visgo ter-me-ia corroído a carne, tal como corroeu o meu pobre cachorro. Você viu a carcaça dele, Lancelot? O cão? Sim, e espero não ver outra vez uma morte como aquela. Mas você poderá desmoralizá-los a todos quando pendurar a cabeça do dragão no seu portão principal. Não posso, atalhou Pellinore benzendo-se. Não havia osso nela, apenas uma substância macia, como a de um verme. E já se transformou em visgo. Tentei cortar-lhe a cabeça, e o próprio ar parecia dissolvê-la. Não me parece que fosse um animal, mas sim alguma coisa vinda diretamente do inferno. Mas está morto, e você fez o que o rei mandou, aplaudiu Elaine, acabando de uma vez por todas com o dragão do meu pai. Em seguida beijou o pai com um terno pedido de desculpas. Perdoe-me, pois também eu pensei que o seu dragão era apenas imaginário. Quisera Deus que fosse. E Pellinore fez novamente o sinal da cruz. Eu preferia ser motivo de riso daqui até Camelot do que enfrentar novamente aquela coisa. Gostaria de acreditar que não existem mais bestas semelhantes. Gawain conhece histórias de animais que vivem nos lagos distantes. Fez um sinal ao criado pedindo mais vinho. Acho que farei bem em me embriagar esta noite, ou verei aquela coisa em pesadelos durante 1 mês. Será que fará? Perguntou-se Morgana. Não, pois se todos no castelo ficassem bêbados, isso não seria útil aos seus planos. Por isso disse, Sir Pellinore, para que eu trate os seus ferimentos, tem de me ouvir. Não pode beber mais. E deve deixar que Elaine o ponha na cama, com tijolos quentes nos pés.
Perdeu um pouco de sangue e deve tomar sopa quente e leite, mas vinho não. Ele resmungou, mas parou de beber, e depois que sua filha e seus criados o levaram para o quarto, Morgana ficou sozinha com Lancelot. Então, qual seria a melhor maneira de comemorar a morte do dragão? Perguntou-lhe. Lancelot levantou a taça e disse, rezando para que seja o último. Realmente achei que era chegada a minha hora. Eu prefiro enfrentar uma horda inteira de saxões tendo apenas o meu machado. Que a deusa permita que você não tenha outros encontros como esse, concordou Morgana, enchendo-lhe o copo com o seu vinho temperado de ervas. Preparei isto para você, é curativo e ajudará a sarar seus ferimentos. Preciso ir ver se Elaine instalou adequadamente o velho Pellinor. Mas você voltará, prima? Perguntou Lancelot, segurando-a levemente pela mão. O vinho começava a fazer efeito. E mais do que o vinho, o encontro com a morte deixa o homem disposto para o amor, pensou ela. Sim, prometo que volto. Agora deixe-me ir, disse Morgana, sentindo amargura na alma. Terei descido tanto a ponto de ter vontade de ficar com ele, drogado, sem saber? Elaine aceita-o desse jeito, porque é melhor para ela. Mas quer casar-se com ele, para o que der e vier. Eu não. Sou uma sacerdotisa, e sei que essa coisa que me queima por dentro não vem da deusa. E sim é ímpia. Serei tão fraca a ponto de aceitar as roupas velhas e os amantes velhos de Gwenhwyfar? E enquanto seu desprezo gritava não, a fraqueza de todo o seu corpo clamava sim, a tal ponto de sentir-se doente de nojo de si mesma, enquanto se dirigia pelo corredor até o quarto do rei Pellinor. Como está seu pai, Elaine? Espantava-se com a frieza de sua voz. Está calmo agora, e creio que dormirá. Morgana concordou com a cabeça. Agora você deve ir para o pavilhão. E mais tarde Lancelot irá ao seu encontro. Não se esqueça do perfume de Gwenhwyfar usa. Elaine estava muito pálida, e seus olhos azuis queimavam. Morgana tomou-lhe o braço e ofereceu-lhe um pouco do vinho temperado com ervas, dizendo com voz trêmula, beba isto primeiro. Elaine levou a taça aos lábios e bebeu. Tem gosto doce, de ervas. É um filtro de amor? O sorriso de Morgana não passou de um esgar. Pode dizer que é, se quiser. Estranho, queimou-me a boca. E me está queimando por dentro. Morgana, não é veneno? Você não está com raiva de mim porque eu vou ser a esposa de Lancelot? Morgana abraçou-a e beijou-a. Aquele corpo cálido em seus braços estimulou-a. Fosse por desejo ou ternura, não sabia. Odiá-la? Não, prima, juro que não. Eu não queria Sir Lancelot para marido, nem que ele me implorasse de joelhos. Vamos, termine o vinho, minha querida. Perfume o corpo aqui e aqui. Lembre-se do que ele quer de você. É você quem pode fazê-lo esquecer-se da rainha. Agora vá, espere por ele lá no pavilhão. Voltou a abraçá-la e beijá-la. Que a deusa a abençoe. Tão parecida com Gwenhwyfar, Lancelot já está meio enamorado dela. Acho... E eu apenas completei a obra. Deu um suspiro longo e trêmulo, compondo-se para voltar ao salão, e a Lancelot, que não hesitara em servir-se de mais vinho, e levantou para ela os olhos turvos. Ah, Morgana, minha prima! Puxou-a para que se sentasse ao seu lado. Beba comigo. Não, agora não. Ouça bem, Lancelot, tenho um recado para você. Um recado, Morgana? Sim. A rainha Gwenhwyfar veio visitar parentes e está dormindo no pavilhão que fica depois do gramado. Pegou-a pela mão e levou-o até a porta. E mandou dizer-lhe que não deseja perturbar seus parentes, razão pela qual você deve ir ao encontro dela muito silenciosamente, lá onde está dormindo, está bem? Podia perceber a aura de bebedeira e de paixão nos seus olhos escuros. Não vi nenhum mensageiro, Morgana. Eu não sabia que você me queria bem. Você não sabe o bem que lhe quero, primo. Quero que se case bem e abandone esse amor sem esperanças por uma mulher que só lhe pode trazer desonra e desespero. Vá, disse tranquilamente. Sua rainha o espera. Se duvida de mim, eis a confirmação que ela lhe mandou. Estendeu um lenço, era de Elaine. Mas todos os lenços se parecem, e aquele tinha sido embebido no perfume de Gwenhwyfar.
Lancelot levou-o aos lábios murmurando: Gwenfar. Onde, Morgana, onde? No pavilhão. Termine de beber o vinho. Você beberá a minha saúde? Depois, disse ela com um sorriso. Os passos de Lancelot eram um pouco incertos, e ele apoiou-se em Morgana, abraçando-a. Esse contato excitou-a, por mais leve que fosse. Desejo, luxúria animal, isso não é abençoado pela deusa, disse para si mesma violentamente. Lutou para conseguir calma. Lancelot estava drogado como um animal. Não se importaria, poderia possuí-la agora, sem mesmo saber direito o que estava fazendo, como teria possuído Gwenfar ou Elaine. Vá, Lancelot, não deve deixar sua rainha esperando. Viu-o desaparecer nas sombras próximas do pavilhão. Entraria silenciosamente. Elaine estaria deitada lá, a luz caindo-lhe sobre os cabelos dourados, tão parecidos com os da rainha. Mas na penumbra Lancelot não poderia distinguir suas feições, e o corpo e a cama cheiravam a Gwenfar. Atormentou-se imaginando como o esguio corpo nu do homem que amava se introduziria sob as cobertas, como tomaria Elaine nos braços e a cobriria de beijos. Se aquela pequena tola tiver a presença de espírito de ficar calada até que ele tenha terminado... Deusa, afasta de mim a visão, para que não veja Elaine em seus braços. Contorcendo-se, Morgana não sabia se era a sua imaginação ou a visão que a torturavam com a imagem do corpo nu de Lancelot, do contato de suas mãos, do que podia recordar-se perfeitamente. Voltou para o salão, onde os servos limpavam as mesas, e disse asperamente: Traga-me um pouco de vinho. Assustado, um homem serviu-lhe um copo. Agora vão pensar que, além de feiticeira, também sou bêbada. Não se importava, bebeu o vinho e pediu mais. Ele servia para afastar a visão, libertá-la da lembrança de Elaine atemorizada e extasiada, presa sob o corpo brutal e exigente de Lancelot. Inquieta como um felino na caça, ela caminhava pelo salão, enquanto a visão proporcionava-lhe vislumbres. Quando lhe pareceu chegado o momento oportuno, respirou profundamente, buscando forças para o que tinha de fazer agora. O criado pessoal, que dormia junto à porta do quarto do rei, acordou quando Morgana inclinou-se para despertá-lo. Senhora, não pode acordar o rei a esta hora. É assunto relacionado com a honra de sua filha. Morgana tirou uma das tochas que estavam penduradas na parede e levantou-a. Sabia a impressão que estava causando, grande e terrível, assumindo as proporções dominadoras da deusa. O homem afastou-se aterrorizado, e ela entrou rapidamente. Pellinor estava em sua grande cama, mexendo-se inquieto com a dor do ferimento. Também ele acordou sobressaltado, olhando para o rosto pálido de Morgana com a tocha na mão. Venha rapidamente, meu senhor, disse ela numa voz tensa com a sua paixão controlada. É uma traição à sua hospitalidade, pareceu-me que devia saber. Elaine... Elaine o quê? Ela não está dormindo na nossa cama. Venha rapidamente, meu senhor. Havia sido prudente em não deixar que ele bebesse mais. Teria sido impossível despertá-lo se estivesse dormindo pesadamente com a bebida. Assustado sem acreditar, Pellinor vestiu-se às pressas, gritando pelas criadas de sua filha. Pareceu a Morgana que a seguiam pelas escadas e pela porta fora com a rapidez do dragão, um séquito no qual ela e Pellinor eram a cabeça da serpente. Abriu a cortina de seda do pavilhão, mantendo a tocha bem alta e observando com um triunfo cruel o rosto ultrajado do rei, iluminado pela chama. Elaine estava deitada com os braços em volta do pescoço de Lancelot, sorrindo feliz. Ele, acordando com a luz, achou a volta espantado e olhou, tomando conhecimento das coisas. O rosto agonizado ao perceber a traição, mas não disse uma palavra. Agora você terá que fazer reparações, seu canalha lúbrico. Você que traiu minha filha, gritou Pellinor. Lancelot enterrou o rosto nas mãos, através das quais disse com a voz estrangulada: Eu ofereço reparação, meu senhor Pellinor. Depois levantou o rosto e olhou Morgana nos olhos. Ela enfrentou o olhar, sem titubear, mas foi como se uma espada lhe atravessasse o corpo. Antes daquilo, ele pelo menos a tinha amado como uma prima. Bem, era melhor que a odiasse. Tentaria odiá-lo também, mas ante o rosto sorridente e ao mesmo tempo envergonhado de Elaine,
teve vontade de gritar e implorar o perdão de ambos. Morgana fala. Lancelot casou-se com Elaine na transfiguração. Pouco me lembro da cerimônia, a não ser o rosto feliz e sorridente de Elaine. Quando Pellinor organizou o casamento, ela já sabia que tinha no ventre o filho de Lancelot. E embora ele parecesse infeliz, magro e pálido de desespero, era carinhoso com ela e orgulhava-se do ventre que crescia. Lembro-me também de Gwenfar, o rosto inchado de chorar e o olhar de ódio indisfarçável que me lançou. Pode jurar que isso não foi obra sua, Morgana? Olhei-a bem nos olhos. Você nega à sua prima o direito a um marido como você também tem o seu? Não me pôde responder, e eu disse novamente a mim mesma, se ela e Lancelot tivessem sido sinceros com Arthur e tivessem fugido juntos da corte, indo viver fora do seu reino, para que ele pudesse casar-se com outra mulher e ter um herdeiro para o trono, então eu não teria interferido. Desde então, Gwenfar passou a odiar-me, e senti muito isso, pois eu gostava dela, de uma forma estranha. Gwenfar pareceu-me não ter ficado com raiva de sua prima, pois mandou-lhe um rico presente e uma taça de prata quando o filho nasceu. Quando o menino foi batizado Galahad, em homenagem ao pai, ela quis ser a madrinha e jurou que ele seria o herdeiro do reino, se não tivesse um filho com Arthur. E naquele mesmo ano anunciou que estava grávida, mas tudo não passou de sugestão. Parece-me que era apenas seu desejo de ter um filho e sua imaginação. O casamento não foi pior do que a maioria deles. Naquele ano, Arthur teve de enfrentar uma guerra no litoral norte, e Lancelot passou pouco tempo em casa. Como muitos outros maridos, ele passava o tempo na guerra, visitando a casa 2 ou 3 vezes por ano para ver suas terras. Pellinor dera-lhe um castelo próximo do seu, para receber os novos mantos e camisas que Elaine tecia e bordava para ele. Depois de casado, Lancelot vestia-se tão bem quanto o próprio rei, e para beijar o filho mais tarde também as filhas, dormir uma vez ou talvez 2 com a mulher e depois partir novamente. Elaine parecia estar sempre feliz. Não sei se realmente o seria, se era daquelas mulheres que se sentem sinceramente felizes com a sua casa e seus filhos, ou se ansiava por mais do que isso, e suportou corajosamente o trato que fizera comigo. Quanto a mim, vivi na corte por mais 2 anos, e então, no Pentecoste do 2º ano, quando Elaine estava grávida pela 2ª vez, Gwenfar teve a sua vingança. Capítulo 7. Como em todos os anos, o Pentecoste foi uma grande festa para Arthur. Gwenfar acordava ao alvorecer. Todos os companheiros que haviam lutado ao lado de Arthur deviam estar presentes, e naquele ano também Lancelot estaria ali. No ano anterior não tinha comparecido. Mandara dizer que estava na Bretanha Menor, atendendo a um chamado do pai, o rei Ban, que enfrentava problemas no seu reino. Mas Gwenfar sabia no íntimo a razão da ausência de Lancelot, porque ele preferira ficar longe. Não fora por ter-se ela recusado a perdoar seu casamento com Elaine. Morgana e suas feitiçarias tinham sido responsáveis por isso. Morgana, que gostaria de ter Lancelot para si e não se deteria ante nada para separá-lo daquela a quem ele realmente amava. Preferia, em lugar de vê-lo nos braços de Gwenfar, mandá-lo para o inferno ou para o túmulo, pensava a rainha. Também Arthur sentira muita falta do amigo, pelo que ela percebia. Embora ele se sentasse ao seu alto trono de Camelot e distribuísse justiça a todos, era amado, e muito mais do que qualquer outro rei de que Gwenfar ouvira falar. Ela percebia que recordava-se sempre com saudades dos dias de guerras e conquistas, e concluiu que todos os homens eram assim. Arthur levaria para o túmulo as cicatrizes dos ferimentos recebidos nas suas grandes batalhas, quando haviam lutado ano após ano para impor a paz à terra. Ele falava como se não desejasse senão o lazer para sentar-se em Camelot e desfrutar a tranquilidade em seu castelo. Agora sentia-se mais feliz quando conseguia reunir alguns de seus velhos camaradas à sua volta e falar daqueles tempos difíceis quando havia saxões, jutas e selvagens no norte por todos os lados. Ficou olhando para Arthur, adormecido ao seu lado. Sim,
Ele ainda era o mais belo e bondoso de todos os velhos companheiros. Parecia-lhe por vezes mais delicado de feições e até mesmo mais bonito do que Lancelot, embora não fosse justo compará-los, sendo um tão moreno e outro tão loiro. E afinal de contas, eram primos, eram do mesmo sangue. Como, pensou ela, podia Morgana ser também parenta deles? Talvez ela fosse filha das fadas, deixada em Avalon pelo malicioso povo encantado para espalhar o mal entre a humanidade. Uma feiticeira formada em artes anticristãs. Também Arthur estava manchado por essa origem, embora Gwenfar tivesse conseguido levá-lo tantas vezes à missa que ele já podia considerar-se cristão. Morgana também não gostava disso. Bem, ela lutaria até o fim para salvar a alma de Arthur. Amava-o bastante. Era o melhor marido que uma mulher poderia querer, mesmo que não fosse rei, mas simplesmente um cavaleiro. Sem dúvida, a loucura que se apossara dela tinha desaparecido há muito. Era, portanto, natural e conveniente que ela pensasse com bondade no primo do marido. Ora, fora por vontade de Arthur que ela, pela primeira vez, se deixara possuir por Lancelot. E agora tudo estava acabado. Confessara-se e fora absolvida. O padre disse-lhe que era como se o pecado nunca tivesse acontecido e que ela deveria lutar para esquecer-se dele. Mesmo assim, não podia deixar de recordar-se um pouco naquela manhã em que Lancelot era esperado na corte com sua mulher e filho. Ele era um homem casado, e casado com a sua prima. Não era apenas parente do seu marido agora, mas também seu próprio parente. Podia recebê-lo com um beijo, sem que fosse pecado. Arthur virou-se, como se os pensamentos da esposa pudessem perturbá-lo, e sorriu para ela. É dia de Pentecoste, minha querida, e todos os nossos parentes e amigos estarão aqui. Quero vê-la sorrir. Gwenfar sorriu e ele abraçou-a, beijou-a e acariciou-lhe os seios. Você tem certeza de que o que fizermos nesse dia não será uma ofensa? Não, eu não gostaria que alguém pensasse que gosto menos de você. Você não é velha, Gwenfar, e Deus ainda nos pode abençoar com filhos, se essa for a sua vontade. Mas os reis vassalos me pedem. A vida é tão incerta. Tenho de nomear um regente. Quando nosso primeiro filho nascer, querida, então será como se este dia não tivesse acontecido jamais. E estou certo de que o jovem Galahad não hesitará em concordar que o trono deve ser de seu primo, e o servirá e honrará, tal como Gawain fez comigo. Talvez fosse verdade, pensou Gwenfar, entregando-se às carícias suaves do marido. A Bíblia contava casos assim. A mãe de João Batista, que era prima da Virgem, Deus não abrira o ventre muito depois de ela ter passado da idade de ter filhos. Ela, Gwenfar, ainda não tinha 30 anos. Lancelot contara-lhe certa vez que sua mãe era mais velha do que isso quando deu à luz. Talvez dessa vez, depois de todos aqueles anos, ela se levantasse da cama do marido, levando novamente a semente de seu filho no seu corpo. E agora que tinha aprendido não só a sujeitar-se a ele, como era o dever de uma boa esposa, mas também em sentir prazer nesse contato, estava mais receptiva e mais pronta a conceber e ter um filho. 3 anos antes, ela pensara trazer no ventre o filho de Lancelot. Mas alguma coisa não tinha dado certo. Por 3 meses as regras lhe faltaram, e chegou a dizer a algumas de suas damas que estava grávida. Mas depois de outros 3 meses, quando deveria ter sentido os primeiros movimentos da criança, as regras voltaram. Mas, agora certamente, com o interesse que vinha sentindo desde que sentira despertada para Arthur, desta vez tudo correria como desejava. E Elaine não poderia mostrar-se novamente superior a ela, triunfante. Elaine poderia ter sido por um breve período a mãe do herdeiro do rei, mas ela, Gwenfar, era a mãe do filho do rei. Ela referiu-se a isto mais tarde, quando se estavam vestindo, e Arthur olhou-a perturbado. A mulher de Lancelot manifestou algum desagrado em relação a você, Gwen? Sempre me pareceu que eram boas amigas.
Somos sim, disse Gwenfar contendo as lágrimas, mas é sempre assim com as mulheres. Aquelas que têm filhos consideram-se melhores do que as mulheres estéreis. Sem dúvida, a mulher do camponês, ao dar à luz, pensa com desprezo e pena na sua rainha que não pode dar ao rei nem mesmo um único filho. Arthur aproximou-se e beijou-a na nuca. Não, querida, não chore. Eu prefiro você a qualquer outra mulher que já me tivesse dado 1 dúzia de filhos. É verdade? Perguntou com um leve escárnio na voz. Não obstante, eu era apenas uma coisa que meu pai deu para você, junto com 100 cavalos e homens. Apenas uma parte de um negócio. E você me aceitou, porque queria os cavalos, mas eu não fui boa troca. Ele levantou os olhos e olhou-a com incredulidade. Você pensa e vem reagindo assim comigo durante todos esses anos, minha querida. Você sabe que desde o primeiro momento em que a vi, tornou-se a pessoa que me é mais cara no mundo. Gwenfar estava rígida, os olhos cheios de lágrimas, e ele beijou-a novamente. Gwenfar, minha cara, minha amada, minha querida esposa, nada no mundo nos poderia separar. Se eu quisesse apenas uma égua reprodutora para me dar filhos, Deus sabe que poderia ter quantas quisesse. Mas você não tem, respondeu ela ainda rígida e fria nos braços de Arthur. Eu estava disposta a acertar um filho seu para criar como herdeiro, mas você não me considerou digna disso. Foi você quem me empurrou para os braços de Lancelot. Ah, minha Gwen, suspirou com o rosto triste como o de uma criança castigada. Você ainda me acusa por aquela velha loucura. Eu estava bêbado e parecia-me que você gostava muito de Lancelot. Pensei que lhe estaria dando prazer, e se assim fosse, que era por minha culpa, que não tinha um filho. Pareceu-me que se você tivesse um filho de alguém que estava tão próximo de mim, eu poderia considerá-lo meu próprio herdeiro. Mas, principalmente, eu estava bêbado. Por vezes eu tinha a impressão de que você gostava mais de Lancelot do que de mim, tornou a rainha, com o rosto duro como pedra. Poderá dizer com sinceridade que foi para me dar prazer ou terá sido para dar prazer a ele, que você amava mais do que tudo? Arthur deixou cair os braços que a envolviam como se tivesse sido ferido. Será pecado, então, gostar do meu primo e pensar também no prazer que ele deseja? É certo que amo vocês dois. Na Sagrada Escritura, fala-se de uma cidade que foi destruída por pecados assim. Arthur ficou branco com a sua camisola. Gosto do meu primo Lancelot com toda a honra, Gwen. O próprio rei Davi escreveu sobre seu primo Jonatas. Teu amor foi para mim maravilhoso, superando o amor da mulher. E Deus não o castigou. Isso acontece com os camaradas de luta. Você ousará dizer que esse amor é pecado, Gwen? Eu o confessaria ante o trono de Deus. Parou incapaz de dizer qualquer coisa mais, com a garganta seca. Gwenfar ouviu a própria voz histérica. Você pode jurar que quando o trouxe para a nossa cama, eu vi bem, você o acariciou com mais amor do que jamais demonstrou para com a mulher que meu pai lhe impôs. Quando você me levou a esse pecado, pode jurar que não foi o seu próprio pecado e que todas as suas justificativas não passaram de um disfarce para encobrir esse pecado tão grande que atraiu o fogo celeste contra a cidade de Sodoma? Ele a olhou fixamente, ainda com uma palidez mortal. Você está louca. Naquela noite eu estava bêbado. Não sei o que você pode ter pensado que viu. Era Beltane, e a força da deusa pesava sobre todos nós. Creio que todas as suas orações e preocupações com o pecado prejudicaram a sua razão, Gwenfar. Nenhum cristão diria isso. E essa é uma das razões pelas quais não gosto que me intitule cristão. Gritou ele como resposta, perdendo por fim a paciência. Estou cansado de toda essa conversa de pecado. Se eu tivesse rejeitado você, e foram muitos os conselhos que recebi nesse sentido, e não o fiz porque a amava muito, e tomado outra mulher. Não, você preferia me dividir com Lancelot e ter a ele também. Se você disser isso outra vez, esposa, ou não, amor, ou não, eu a matarei, Gwenfar. Ela, porém, soluçava histericamente, e não se podia conter.
Você disse que queria um filho, e por isso me levou a um pecado que Deus não pode perdoar. Se eu pequei e Deus me castigou com a esterilidade, não foi você, então, que me levou ao pecado? E mesmo agora é o filho de Lancelot que você tem como herdeiro. Ousa dizer que não é ele que você ama mais, se faz do filho dele o seu herdeiro e não o seu próprio filho, se você se recusa a trazer seu filho para que eu o crie. Vou chamar as suas damas, Gwenfar, disse ele, suspirando. Você não sabe o que está dizendo. Juro-lhe que não tenho filho, ou, se tiver, será algum filho feito sem pensar, na época das batalhas, sem que a mulher me conhecesse, nem soubesse quem eu era. Nenhuma mulher em lugar algum, de condição próxima da minha, jamais me procurou para dizer que fizeram filho. Com ou sem padres, com ou sem pecado, não posso acreditar que uma mulher tivesse vergonha de reconhecer que tinha um filho do grande rei que não tem herdeiros. Jamais forcei, nunca, nenhuma mulher, nem cometi adultério com mulher de outro. Que conversa louca é esta de um filho meu que você criaria como meu herdeiro? Digo-lhe que não tenho nenhum filho. Tenho pensado com frequência se alguma enfermidade de infância ou se o ferimento que recebi não me tornaram estéril. Eu não tenho filho. Não, isso é mentira, gritou Gwenfar com ódio. Morgana pediu-me que não lhe falasse disso, mas há muito tempo roguei-lhe um encantamento que me fizesse fértil. Eu estava desesperada. Disse-lhe que me entregaria a outro homem, já que parecia possível que você fosse incapaz de me fazer um filho. Naquela ocasião ela jurou que você podia ter um filho, que ela conhecia um filho seu, criado na corte de Lot, mas obrigou-me a prometer que não falaria disso. Criado na corte de Lot, repetiu Arthur, levando a mão ao peito como se tivesse ali uma dor insuportável. Ah, Deus misericordioso, eu nunca soube. Gwenfar sentiu-se tomada por um súbito terror. Não, não, Arthur, Morgana mentiu. Sem dúvida foi a maldade dela. Foi ela quem tramou o casamento de Lancelot com Elaine, porque estava com ciúme. Sem dúvida ela estava mentindo para atormentar-me. A voz de Arthur foi distante quando disse: Morgana é sacerdotisa de Avalon. Ela não mente. Acho, Gwenfar, que teremos de perguntar-lhe. Mande chamá-la. Não, não, implorou Gwenfar. Sinto muito ter falado. Eu estava fora de mim, estava louca, como você disse. Ah, meu senhor e marido, meu rei, meu senhor, sinto muito pelo que eu disse. Peço que me perdoe, imploro-lhe. Ele abraçou-a. É preciso que você também me perdoe, minha querida. Vejo agora que lhe fiz um grande mal. Mas quem semeia ventos colhe tempestades, mesmo que elas derrubem tudo. Beijou-a gentilmente na testa. Mande chamar Morgana. Ah, meu senhor Arthur, peço-lhe, eu prometi a ela que nunca falaria disso. Bem, agora você quebrou a promessa, disse Arthur, e eu lhe pedi que não falasse. Mas você insistiu, e agora o que foi dito não pode ser esquecido. Dirigiu-se à porta e chamou seu camareiro. Diga à senhora Morgana que venha ver-me, e à rainha o mais depressa possível. Quando o camareiro saiu, Arthur chamou a criada de Gwenfar, enquanto esta permaneceu imóvel durante todo o tempo em que foi vestida e penteada por ela. Provou um pouco de água quente com vinho, mas tinha a garganta contraída, proferira o imperdoável. Mas se for verdade que esta manhã ele me fez um filho e uma dor estranha penetrou-lhe o corpo, chegando até mesmo ao ventre, seria possível que alguma coisa deitasse raízes em meio àquela amargura? Pouco depois, Morgana chegava ao quarto usando uma roupa vermelho escuro e cabelo atado com fitas de sedas vermelhas. Vestira-se bem para a festa e parecia animada e brilhante. E eu não passo de uma árvore sem frutos, pensou Gwenfar. Elaine tem um filho de Lancelot, até mesmo Morgana, que não tem marido e não quer ter, agiu como prostituta e teve um filho de um desconhecido. E Arthur é pai de um filho de mulher desconhecida, mas eu não tenho nada. Morgana beijou-a, mas Gwenfar permaneceu rígida durante o abraço. Depois, voltando-se para Arthur, perguntou: Você mandou chamar-me, irmão? Sinto muito incomodá-la. Assim tão cedo, irmã. Mas Gwenfar, disse voltando-se para a rainha, você deve repetir agora, na minha presença e na de Morgana, o que disse. Não admito que se repitam calúnias secretas em minha corte.
Morgana olhou para a cunhada e viu as marcas de lágrimas em volta aos seus olhos vermelhos. Querido irmão, volveu então, a rainha está doente. Está novamente grávida? E se disse alguma coisa, há um ditado segundo o qual as palavras não quebram ossos. Arthur olhou friamente para a esposa e Morgana recuou. Não era o irmão que conhecia bem, era o rosto fechado do grande rei, quando se sentava no trono para distribuir justiça. Gwenfar, não só como seu marido, mas também como seu rei, ordeno-lhe, repita na frente de Morgana aquilo que você me disse, aquilo que ela lhe contou, ou seja, que tem um filho sendo criado no reino de Lot. Então é verdade, pensou Gwenfar numa fração de segundo. Nunca antes, exceto quando Viviane foi assassinada na sua frente, o rosto de Morgana perdera a calma e a serenidade de uma sacerdotisa. É certo então que isso a atinge profundamente, de alguma forma. Mas por quê? Morgana, insistiu Arthur, diga-me, isso é verdade? Eu tenho um filho? Por que isso atinge Morgana? Por que ela desejava esconder esse fato até mesmo de Arthur? Poderia querer esconder as suas devassidões, mas por que esconder de Arthur o fato de que ele tem um filho? E então um vislumbre da verdade cruzou-lhe a mente, e ela teve uma exclamação de espanto. Uma sacerdotisa de Avalon não mente, pensou Morgana. Mas eu fui expulsa de Avalon, e por esta razão, e a menos que nada disso tenha sentido, terei de mentir, e mentir bem, e depressa. Quem foi? Indagou Gwenfar com ódio. Uma das sacerdotisas prostitutas de Avalon que se deitam com homens em pecado e luxúria nos seus festivais demoníacos? Você nada sabe de Avalon, retrucou a cunhada, tentando controlar a voz. Suas palavras são como o vento, sem sentido. Arthur segurou-a pelo braço, dizendo, Morgana, minha irmã. E ela teve a impressão de que ia chorar, como ele chorara em seus braços naquela manhã, ao tomar conhecimento de que Viviane armara uma cilada para ambos. Morgana tinha a boca seca e os olhos queimavam. Falei de seu filho apenas para consolar Gwenfar, Arthur. Ela tinha medo que você não lhe pudesse fazer um filho. Você devia ter dito isso para confortar a mim, gritou Arthur, com um ricto nos lábios que dificilmente poderia ser chamado de sorriso. Durante todos esses anos pensei que não poderia gerar um filho, nem mesmo para salvar meu reino. Morgana, agora você tem de me dizer a verdade. Morgana suspirou fundamente. No silêncio mortal do quarto podia-se ouvir um cão latindo em algum lugar além da janela, e algum inseto fazendo um ruído. Por fim decidiu-se. Em nome da deusa, Arthur, já que você quer que eu diga, tive um filho do Gamo Rei 10 luas depois de você ter sido celebrado na Ilha do Dragão. Morgoso está tomando conta dele, e jurou-me que você nunca saberia disso por ela. Agora você soube de tudo por meu intermédio. Que isso fique entre nós. Arthur estava branco como a morte. Abraçou-a, e Morgana sentiu que ele tremia. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, sem que procurasse enxugá-las e nem contê-las. Ah, Morgana, Morgana, minha pobre irmã! Eu sabia que lhe havia feito um grande mal, mas nunca poderia ter sonhado que fora tão grande assim. Você quer dizer que é verdade? Gritou Gwenfar. Essa prostituta vagabunda que é a sua irmã é tão vil que praticou suas artes imundas contra o próprio irmão? Arthur voltou-se para ela com um braço ainda nos ombros de Morgana e disse uma voz que nunca havia ouvido antes. Cale-se! Suspirou profundamente. E Gwenfar teve tempo de ouvir o eco de suas palavras feias. Minha pobre irmã, continuou Arthur, e você carregou sozinha esse peso? Nunca me chamou a responsabilidade? Não, Gwenfar, e voltou-se para ela num tom severo. Não é o que você está pensando. Foi na cerimônia em que fui feito rei, e nenhum de nós conhecia o outro. Estava escuro. Não nos víamos desde que eu era tão pequeno que Morgana podia carregar-me no colo. Para mim, ela era apenas a sacerdotisa da mãe, e para ela, eu era apenas o galhudo. Quando nos reconhecemos, era tarde demais, e sua voz havia dominado as lágrimas. Ficou abraçado a Morgana, dizendo, Morgana, Morgana, você devia ter me contado. E você só pensa nela? Exclamou Gwenfar.
Não pensa no maior dos pecados que cometeu? Ela é sua irmã, filha do ventre de sua mãe, e Deus o castigará por isso. Já me castigou realmente, admitiu Arthur, abraçado a Morgana. Mas o pecado foi inconsciente, sem nenhuma intenção de fazer mal. Talvez seja por isso, e Gwenfar hesitou, que ele puniu você com a esterilidade. E ainda agora, se você se arrepender e fizer penitência... Morgana soltou-se delicadamente dos braços do rei, enquanto Gwenfar, com um ódio que não lhe permitia falar, viu-a secar as lágrimas de Arthur com um lenço, num gesto quase distraído, o gesto de mãe ou de uma irmã mais velha, sem nenhuma sombra da depravação que queria ver nela. Gwenfar, você se preocupa demais com o pecado. Não cometemos nenhum pecado, Arthur e eu. O pecado é a intenção de fazer mal. Nós nos juntamos pela vontade da deusa das forças da vida. E se disso nasceu uma criança, então foi gerada no amor, qualquer que tenha sido o motivo de nossa união. Arthur não pode reconhecer um filho gerado no corpo de sua própria irmã. É verdade. Mas ele não é o primeiro rei a ter um filho bastardo, cuja existência não pode reconhecer. O menino é sadio, está bem e seguro em Avalon. A deusa, e também o seu Deus, não é um demônio vingativo, ansioso por impor castigos por pecados imaginários. O que aconteceu entre nós dois não devia ter acontecido. Nenhum de nós o teria desejado. Mas aconteceu. A deusa não castigaria você com esterilidade pelos pecados de outro. Você pode culpar Arthur pela sua própria esterilidade, Gwen? Culpo, gritou ela. Arthur pecou, e Deus o castigou. Por incesto, por fazer um filho na própria irmã, por servir a Deus, aquele demônio da abominação e da luxúria. Arthur, diga-me que fará penitência, que irá neste dia santo confessar ao arcebispo que pecou e fazer as penitências que ele recomendar, e então talvez Deus o perdoe e deixe de nos castigar, a ambos. Perturbado, Arthur olhou a irmã e Gwenfar. Penitência? Perguntou Morgana. Pecado? Você realmente acredita que seu Deus é um velho maldoso que anda espionando para ver quem se deita na cama da mulher de outrem? Eu confessei os meus pecados, gritou Gwenfar. Fiz penitência e fui absolvida. Não é pelos meus pecados que Deus nos castiga. Diga que você se confessará, Arthur. Quando Deus lhe deu a vitória no Monte Badom, você jurou deixar de lado a velha bandeira do dragão e governar como um rei cristão. Mas não confessou esse pecado. Penitencie-se agora também disso, e deixe que Deus lhe dê a vitória neste dia, tal como fez em Monte Badom. Livre-se de seus pecados e dê-me um filho que possa reinar depois de você, em Camelot. Arthur apoiou-se na parede, cobrindo o rosto com as mãos. Morgana quis aproximar-se dele, mas Gwenfar gritou. Afaste-se dele, sua... Quer continuar a tentá-lo ao pecado? Já não lhe causou mal o suficiente? Você e aquele demônio que chama de deusa? Você e aquela feiticeira velha que Balin fez bem em matar devido às suas bruxarias pagãs? Morgana fechou os olhos e em seu rosto era evidente que ela iria chorar. Controlou-se e suspirou. Não posso ouvir você amaldiçoar minha religião, Gwenfar. Nunca praguejei contra a sua, lembre-se disso. Deus é Deus, qualquer que seja o nome pelo qual é chamado, e é sempre bom. Considero um pecado acreditar que Deus possa ser cruel ou vingativo, e você o toma mais mesquinho do que o pior de seus padres. Peço-lhe que pense bem no que está fazendo, antes de colocar Arthur nas mãos dos padres com isso. Voltou-se. Seu vestido vermelho mexeu-se silenciosamente à sua volta e deixou o quarto. Ao sentir a partida de Morgana, Arthur virou-se para a mulher e disse finalmente com uma suavidade que jamais usara com ela, mesmo quando se abraçavam. Meu querido amor, como me pode falar assim? Retrucou amargamente e afastou-se. Arthur seguiu-a, colocando a mão em seu ombro e fazendo com que ela se voltasse para enfrentá-lo. Minha querida senhora e rainha, ter-lhe-ei feito tanto mal assim? Agora mesmo, respondeu ela tremendo. Agora mesmo tudo que você pode fazer é pensar no mal que causou a Morgana. E deveria eu estar feliz pelo que causei à minha própria irmã? Juro que nada sabia.
E quando a reconheci, foi ela quem me confortou, como se eu ainda fosse o menininho que se sentava em seu colo. Acho que ela, se tivesse voltado contra mim e acusado, como tinha todo o direito de fazer, eu me teria afogado no lago. Mas nunca pensei no que poderia acontecer com ela. Eu era tão jovem e havia saxões e todas aquelas batalhas. Estendeu a mão em defesa. Tentei fazer o que ela me tinha dito. Não pensar nisso. Recordar-me apenas do que havíamos agido na ignorância. Talvez fosse pecado, mas eu não quis cometer um pecado. Parecia tão infeliz que por um momento Gwenfar sentiu-se tentada a dizer-lhe o que desejava ouvir, que realmente nada fizera de mal. Tomá-la nos braços e consolá-lo, mas permaneceu imóvel. Arthur nunca a consolara, nunca havia admitido que cometera um erro com ela. E ainda agora, tudo o que fazia era insistir que o pecado pelo qual haviam ficado sem filhos não era pecado, sua preocupação era apenas com o mal causado pela maldita feitiçaria da sua irmã. Disse então chorando novamente, furiosa, porque ele pensaria que chorava de mágoa e não de raiva. Acha que você causou mal só a Morgana? Não me parece ter feito mal a mais ninguém, repetiu ele teimosamente. Gwenfar, quando isso aconteceu, eu nunca a tinha visto. Mas você casou-se comigo, trazendo esse grande pecado inconfessado, e ainda agora você se apega a ele, quando podia livrar-se, fazer penitência e acabar com esse castigo. Gwenfar, se o seu Deus é capaz de castigar alguém por um pecado que não sabia ter cometido, iria então suspender esse castigo se eu contasse tudo a um padre e recitasse as orações que ele me recomendasse, e não sei mais o que, comer apenas pão e água durante certo tempo ou o que mais? Se você se arrepender sinceramente? Oh, Deus! E você pensa que não me arrependi? Explodiu ele. Arrependo-me todas as vezes que olho para Morgana durante esses 12 anos. E meu arrependimento seria mais forte se eu o confessasse a um desses padres que querem apenas ter poder sobre o rei? Você pensa apenas no seu orgulho, teimou Gwenfar com raiva, e o orgulho também é um pecado. Se você se humilhasse, Deus o perdoaria. Se o seu Deus é assim, não quero seu perdão, exclamou Arthur fechando as mãos. Eu tenho de governar o reino, Gwen, e não poderia fazer isso se ajoelhar-me ante um padre e aceitar tudo o que ele quiser me impor como penitência. Eu tenho de pensar em Morgana. Ela já é chamada de feiticeira, prostituta, bruxa. Não tenho o direito de confessar um pecado que provocará desprezo público e vergonha para minha irmã. Também Morgana tem uma alma a ser salva. E se o povo desta terra compreender que seu rei pode colocar o orgulho de lado e pensar em sua alma, arrepender-se humildemente pelos seus pecados, isso contribuirá para que também o povo salve suas almas, o que contribuirá para a salvação do próprio rei do céu. Você argumenta tão bem como qualquer padre conselheiro, Gwenfar, suspirou ele. Não sou padre, não me preocupo com as almas do meu povo. Como ousa dizer isso? Protestou. Assim como o rei está acima de todo o povo e as vidas de seus súditos estão em suas mãos, também as almas são a de sua responsabilidade. Você devia ser o primeiro em piedade, como é o primeiro em coragem no campo de batalha. O que pensaria de um rei que mandasse seus soldados para a luta e ficasse protegido olhando-os de longe? Não pensaria boa coisa, disse Arthur. Gwenfar, sabendo que agora o tinha na mão, continuou. E o que pensaria de um rei que visse seu povo adotar uma vida de piedade e virtude e dissesse que não pensava nos seus próprios pecados? Por que você se preocupa tanto? Perguntou ele tristemente. Porque não suporto imaginar que você vai sofrer o fogo do inferno. E se você libertar-se do pecado, Deus poderá deixar de castigar-nos e de nos dar filhos. Sentiu-se então sufocar e recomeçou o pranto. Arthur abraçou-a e encostou a cabeça dela em seu ombro, dizendo suavemente: Você realmente acredita nisso, minha rainha? Gwenfar lembrou-se de que muitos anos antes, quando ela recusara pela primeira vez levar a bandeira da Virgem em batalha, Arthur lhe falara da mesma forma. E naquela ocasião tinha vencido e conseguira levá-lo para Cristo, sendo recompensado por Deus com a vitória.
Mas então ela não sabia desse pecado inconfessado na alma do marido. Fez um gesto de assentimento com a cabeça. Então eu também te fiz mal, e devo de alguma forma a reparação. Mas não me parece certo que Morgana tenha de sofrer a vergonha disso. Sempre Morgana, protestou Gwenfar, tomada de raiva. Você não quer que ela sofra. Ela é perfeita aos seus olhos. Diga-me, então, é justo que eu sofra pelo pecado que ela cometeu ou você? Você ama mais do que a mim, a ponto de deixar-me sem filhos por toda a vida, para que esse pecado fique em segredo? Mesmo que eu tenha agido errado com você, Morgana não tem culpa. Não, ela também é culpada, exclamou Gwenfar, pois ela é fiel àquela deusa antiga, e os padres dizem que essa deusa é a mesma serpente do mal do nosso Senhor que expulsou do jardim do Éden. Ainda hoje, Morgana se apega a esses rituais imundos de pagãos. Sim, Deus nos diz que os pagãos que não ouviram a voz do Senhor podem ser salvos, mas Morgana, que foi criada no seio de uma família cristã e depois adotou os costumes e as bruxarias de Avalon, e todos esses anos passados aqui na corte, durante os quais ela ouviu a palavra do Cristo, não está escrito que aqueles que ouvirem a palavra de Cristo e não se arrependerem e acreditarem nele serão condenados? Especialmente as mulheres que precisam do arrependimento, já que é por meio da mulher que o pecado entrou nesse mundo. Gwenfar soluçava, tão forte que mal podia falar. Por fim, Arthur perguntou: O que você quer que eu faça, Gwenfar? Hoje é dia do santo de Pentecostes, sugeriu, enxugando as lágrimas e tentando controlar os soluços, quando o Espírito de Deus desceu até o homem. Você irá à missa e tomaria os sacramentos com esse grande pecado na alma? Acho que não poderia, admitiu Arthur com voz incerta. Se você realmente acredita nisso, Gwenfar, eu não posso recusar-lhe tal satisfação. Arrepender-me-ei tanto quanto puder me arrepender por uma coisa que não posso considerar como pecado, e farei as penitências que o bispo me mandar. Seu sorriso era apenas uma contração preocupada nos lábios. Espero para sua felicidade que tenha razão quanto à vontade de Deus, minha querida. E Gwenfar, ao abraçá-lo chorando de gratidão, teve um momento de dúvida e medo terríveis. Lembrou-se das horas passadas na casa de Melegrant, com a certeza de que nem suas orações poderiam salvá-la. Deus não a recompensara pela sua virtude, e quando Lancelot a salvou, não tinha jurado que nunca mais se esconderia nem se arrependeria, porque um Deus que não lhe recompensara a virtude, certamente não podia punir os seus pecados. Deus não se importava com a virtude ou o pecado, mas Deus realmente a castigara afastando dela Lancelot, dando-o a Elaine, e apesar de ter colocado em risco sua alma, ela nada conquistara. Havia confessado e feito penitências, mas Deus continuou a castigá-la, e agora ficava sabendo que talvez não fosse por sua culpa, mas sim também pelo peso do pecado de Arthur, o pecado cometido com a irmã. Mas se fossem libertados desse pecado, se ele fizesse penitências pelo grande crime inconfessado, se pudesse humilhar-se, então, sem dúvida, Deus também o perdoaria. Arthur beijou-a no alto da cabeça e afagou-lhe os cabelos. Afastou-se em seguida e ela sentia-se fria e perdida, quando o viu distante, como se não estivesse segura dentro de quatro paredes, mas lá fora, a céu aberto, aquele céu imenso e assustador, que a enchia de pavor. Aproximou-se novamente dele, quis refugiar-se em seus braços, mas Arthur deixara-a cair numa cadeira, exausto, vencido, 1000 léguas longe dela. Por fim ele levantou a cabeça e disse com um suspiro profundo: Mande chamar Padre Patrício. Capítulo 8. Quando Morgana deixou Arthur e Gwenfar em seu quarto, apanhou o manto e deixou o castelo, sem se preocupar com a chuva. Foi para as ameias altas e por ali caminhou sozinha. As tendas dos seguidores e companheiros de Arthur, dos reis menores e vassalos, enchiam todo o espaço existente no alto onde estava Camelot. E mesmo na chuva, todas as bandeiras e pendões flutuantes brilhavam. O céu, porém,
estava negro e pesado de nuvens baixas, que quase pareciam tocar o alto do morro. Andando inquieta, Morgana pensou que o Espírito Santo poderia ter escolhido um dia melhor para descer sobre seu povo, especialmente sobre Arthur. Gwenhwyfar não lhe daria descanso agora, até que ele se entregasse nas mãos dos padres. E o que seria do seu juramento a Avalon? Mas se fosse destino de Gwydion sentar-se um dia no trono de seu pai, se fora isso o que Merlin tinha planejado, nenhum homem poderia fugir ao destino. E Morgana pensou, sem nenhuma alegria. E nenhuma mulher também. Taliesin, que conhecia muitas músicas e muitas histórias antigas, contara-lhe certa vez de um velho povo que vivia no sul, na Terra Santa, ou em algum lugar próximo dali, e entre o qual havia um homem nascido sob a maldição de que um dia viria matar o seu pai e casar-se com a própria mãe. Os pais, ouvindo a maldição, abandonaram-no num lugar distante para que ele morresse. Foi, porém, criado por estranhos e certo dia, encontrando-se com o pai, sem o reconheceu, brigou com ele, matou-o e casou-se com a viúva. Assim, o recurso que tinham usado para tentar evitar a maldição acabou por levar à sua concretização. Se ele tivesse sido criado com a família, não teria feito o que fez por ignorância. Ela e Arthur se haviam unido na ignorância também, e não obstante, a fada amaldiçoara a seu filho. Deite fora seu filho ou mate-o ao nascer. O que acontecerá com o gamo rei quando o gamo novo crescer? E todo o mundo, à sua volta, parecia tornar-se cinzento e estranho, como se tivesse penetrado as brumas de Avalon, e havia um estranho zumbido em seu cérebro. Parecia haver ruídos de armas e choques à sua volta, ensurdecendo-a. Não, eram os sinos da igreja, tocando para a missa. Morgana também ouvira dizer que o povo das fadas não suportava o som dos sinos das igrejas, e fora por isso que se refugiaram nos montes distantes e nos lugares ocos. Pareceu-lhe impossível ir sentar-se tranquilamente, como sempre fazia, e prestar atenção cortês, porque as damas da rainha devem dar exemplo a todas as outras. As paredes poderiam sufocá-la, e o murmúrio dos padres e o fume do incenso a enlouqueceriam. Era melhor ficar ali fora, na chuva límpida. Cobriu a cabeça com o capuz, as fitas de seus cabelos estavam todas molhadas, provavelmente estragadas. Pegou-as e seus dedos mancharam-se de vermelho. Eram mal tingidas, apesar do material custar muito caro. A chuva, porém, diminuiu um pouco, e as pessoas começavam a andar nos espaços entre as tendas. Não haverá jogos hoje, disse uma voz atrás dela. Caso contrário, eu lhe pediria uma dessas fitas que está jogando fora para levá-la na batalha, como um pendão de honra, senhora Morgana. Morgana assustou-se e tentou recompor-se. Um jovem, esguio e de cabelos negros, com olhos também escuros, com um ar familiar, que ela não conseguiu identificar perfeitamente. Não se recorda de mim, senhora? Reclamou ele num tom acusador. E disseram-me que tinha postado uma fita no meu sucesso num desses combates simulados há 1 ou 2 anos, ou terão sido 3. Lembrou-se então. Era o filho do rei Uriens de Gales do Norte. Acolon era o seu nome, e ela apostara com uma das damas da rainha, que afirmava ser impossível vencer Lancelot. Nunca se interessara em saber o resultado da aposta. Foi no Pentecoste em que Viviane fora assassinada. Lembro-me sim, Sir Acolon, mas, como há de recordar-se, aquela festa de Pentecoste terminou numa morte tão brutal, a da minha mãe adotiva. Ele mostrou-se constrangido. Então devo pedir-lhe perdão por ter lembrado uma ocasião tão triste. E suponho que haverá outros combates simulados antes da nossa partida, já que não há mais guerras. Meu senhor Arthur deseja mostrar que as suas legiões ainda são capazes de defender a todos. Não parece haver necessidade de defesa, respondeu ela.
Até mesmo os selvagens do norte voltam-se hoje para os outros lugares. Você sente falta dos dias de batalhas e glórias? Ele tem um sorriso bonito, pensou Morgana. Lutei em Moltebadon. Foi a minha primeira batalha, e quase que a última. Creio que prefiro os combates simulados e os torneios. Lutarei se for necessário, mas é melhor brincar de luta com amigos que não nos querem matar, próximo de belas damas que nos observam e admiram. Nas batalhas verdadeiras, minha cara senhora, não há ninguém para admirar a coragem, e, na verdade, há mesmo pouca coragem, por mais que se fale nela. Enquanto conversavam, aproximaram-se da igreja, e agora o som dos sinos quase que sufocava a voz dele. Uma voz agradável, musical, pensou Morgana. Ficou imaginando que se tocaria a harpa, e então afastou-se de repente do som dos sinos. Não vai à missa hoje, senhora Morgana? Ela sorriu, olhou para os pulsos de Acolon, onde havia serpentes entrelaçadas. Passou o dedo levemente sobre elas. E você vai? Não sei. Pensei em ir, talvez para ver os amigos. Não, acho que não, acrescentou sorrindo para ela, agora que tenho uma moça para conversar comigo. Ela disse dando à voz um tom de ironia. Você não tem medo de perder a sua alma? Ora, meu pai é bastante religioso por nós dois. Ele agora não tem mulher e sem dúvida deseja estudar o terreno para a sua nova conquista. Ele ouviu bem o apóstolo e sabe ser melhor casar-se do que queimar-se. E estou certo de que se sente queimar com mais frequência do que seria digno num homem de sua idade. Você perdeu sua mãe, Sir Acolon? Sim, antes de ser desmamado. E perdi também 1, 2, 3 madraças. Meu pai tem 3 filhos vivos, não precisando de mais herdeiros. Porém demasiado religioso para levar uma mulher para a cama sem casar-se. Por isso, terá de arranjar uma esposa. E até mesmo o meu irmão mais velho é casado e tem um filho. Você nasceu quando ele já era velho? Digamos, quando estava na meia-idade. E não sou tão jovem assim. Se não tivesse havido uma guerra quando eu era mais jovem, poderia ter sido destinado a Avalon. Meu pai, porém, tornou-se cristão depois de velho. Não obstante, você traz as serpentes tatuadas. E conheço um pouco de sua sabedoria, embora não bastante para me satisfazer. Nos dias de hoje, não há muito o que fazer para um filho mais novo. Meu pai disse-me que iria procurar uma esposa para mim nesta festa, comentou com um sorriso. Eu gostaria que você fosse filha de algum senhor menos importante. Morgana corou como uma menina. Ora, eu sou velho demais para você. E sou apenas meio-irmã do rei, pelo primeiro casamento de minha mãe. Meu pai era o Duque Gorlois, o primeiro homem que Uther Pendragon matou como traidor. Houve um breve silêncio antes de Acolon dissesse. Nos dias de hoje talvez seja perigoso usar as serpentes. Ou virá a ser, se os padres se tornarem mais poderosos. Quando Arthur subiu ao trono, ouvi dizer que ele tinha o apoio de Avalon e que o Merlin lhe deu a espada das sagradas insígnias. Agora, porém, ele tornou-se cristão. Meu pai tinha manifestado o receio de que Arthur levasse o país de volta para o domínio druida, mas parece que isso não aconteceu. É certo, disse ela, e por um momento sentiu-se sufocada pela raiva. Mas mesmo assim, ele ainda usa a espada druida. Acolon olhou-a atentamente. E você usa a cruz de Avalon. Morgana corou. Todos tinham entrado na igreja e as portas estavam fechadas. Está chovendo mais forte, senhora Morgana. Vai molhar-se e ficar resfriada. Deve entrar, mas virá sentar-se ao meu lado no banquete hoje? Ela hesitou sorrindo. Era certo que Arthur e Gwenhyfar não a desejariam sua companhia naquele dia. Ela que deve lembrar-se do que foi ser vítima da luxúria de Melegrant. Poderia culpar-me ela, que consolou-se nos braços do melhor amigo de seu marido? Não, não foi estupro, mas nada parecido. Ainda assim, fui entregue ao galhudo, sem que ninguém me perguntasse se era aquilo que eu desejava. Não foi o desejo que me levou para a cama do meu irmão, mas a obediência à vontade da deusa. Acolon continuava esperando a resposta, com a ansiedade no rosto.
Se eu quisesse, ele me beijaria. Ele me imploraria o favor de uma única carícia. Tinha certeza disso, e o pensamento era confortante para o seu orgulho. Sorriu para ele num sorriso que o deixou tonto. Irei sim, se pudermos sentar longe do seu pai. De súbito, lembrou-se que Arthur a havia olhado naquela maneira. É isso que Gwenfar teme. Ela sabe o que eu não sabia, que se estender a mão para Arthur, poderia fazer com que ele se esqueça tudo o que foi dito por ela, pois Arthur gosta mais de mim. Não sinto desejo por ele, quero-o apenas como a um irmão, mas ela ignora isso. Ela teme que eu faça um gesto e com as artes secretas de Avalon volte a levá-lo para minha cama. Peço-lhe, vá para casa e mude o seu vestido, recomendou-lhe Acolon preocupado, e Morgana sorriu para ele novamente, apertando-lhe a mão. Nós nos veremos no banquete. Durante toda a missa, Gwenfar ficou sentada sozinha, procurando controlar-se. O arcebispo pregou o habitual sermão de Pentecoste falando da descida do Espírito Santo, e ela pensou, se Arthur pelo menos se tiver arrependido de todos os seus pecados e tornar-se cristão, então terei de dar a graça ao Espírito Santo por ter descido sobre nós dois hoje. Deixou que os dedos tocassem disfarçadamente o ventre. Tinham-se deitado juntos hoje. Era possível que, na Candelária, tivesse nos braços o herdeiro do reino. Olhou para o lugar onde Lancelot estava ajoelhado ao lado de Elaine. Notou com ciúme que a cintura dela já estava novamente cheia. Outro filho ou filha, e agora Elaine orgulhava-se ao lado do homem que amara tanto tempo, e tão bem do filho que deveria ter sido meu. Bem, devo inclinar a cabeça e humilhar-me por algum tempo. Não me fará nenhum mal fingir que acredito que o filho dela substituirá Arthur no trono. Ah, sou uma pecadora. Disse a Arthur que ele precisava humilhar-se, e eu mesma estou cheia de orgulho. A igreja estava cheia como sempre, numa missa de dia santo. Arthur estava pálido e calado. Conversara com o bispo, mas sem tempo para maiores detalhes antes da missa. Ajoelhada ao lado dele, Gwenfar sentia que era um estranho. Muito mais estranho do que no primeiro dia em que deitara na sua cama, aterrorizada com as coisas desconhecidas que a esperavam. Eu deveria ter mantido a paz com Morgana. Por que me sinto culpada? Foi Morgana quem pecou. Eu me arrependi de meus pecados e os confessei, e fui absolvida. Morgana não estava na igreja, sem dúvida não tivera a ousadia de vir. Sem a absolvição, a um serviço religioso onde seria denunciada pelo que era, incestuosa, pagã, bruxa, feiticeira. A missa parecia não terminar nunca, mas por fim a bênção foi dada, e as pessoas começaram a retirar-se. Em dado momento, Gwenfar viu-se lado a lado com Elaine e Lancelot, que passaram o braço protetoramente em torno do ombro da esposa para que não fosse empurrada. Gwenfar levantou os olhos para ambos, a fim de evitar olhar a cintura crescida de Elaine. Há muito tempo que não vemos vocês na corte, comentou. Ah, há tanta coisa a fazer no norte, respondeu Lancelot. Não são dragões, pois não? Indagou Arthur. Graças a Deus não, sorriu Lancelot. Espero ter visto um dragão pela primeira e última vez. Deus me perdoe por ter zombado de Pelennor quando ele falava naquela besta. E agora, que não há mais facções a combater, suponho que nossos companheiros devam estar combatendo contra dragões, bandidos e todos aqueles que fazem mal ao povo. Elaine sorriu modestamente para Gwenfar. Meu marido é como todos os homens, prefere uma batalha até mesmo contra dragões, a ficar em casa desfrutando a paz, porque tanto lutaram para conseguir. Arthur também é assim? Julgo que ele tem batalhas suficientes aqui na corte, onde todos os homens o procuram em busca de justiça, murmurou Gwenfar, sem responder diretamente à pergunta. Quando espera este? Acrescentou, olhando para a barriga de Elaine. Acha que será outro menino ou uma menina? Espero que seja outro menino, não quero filhas, respondeu Elaine. Mas será o que Deus quiser. Onde está Morgana? Não veio à igreja? Está doente? Gwenfar sorriu com desprezo. Acho que você sabe como Morgana é boa cristã. Mas ela é minha amiga, afirmou Elaine. E embora seja má cristã, eu gosto dela e rezarei por ela.
É claro que sim, pensou Gwenfar com amargura. Ela promoveu o seu casamento só para me fazer mal. Os olhos azuis de Elaine pareciam mostrar indiferença, sua voz totalmente falsa. Gwenfar sentiu que se ficasse mais um momento ali ouvindo-a, acabaria por estrangulá-la. Pediu desculpas e um instante depois Arthur a acompanhava. Eu tinha esperanças de que Lancelot ficasse conosco algumas semanas, começou ele, mas quer partir novamente para o norte. Disse, porém, que Elaine poderia ficar se você desejasse. Ela deve ter a criança dentro de pouco tempo, e ele prefere que não volte sozinha. Talvez Morgana também esteja saudosa da amiga. Bem, vocês que são mulheres devem resolver isso entre vocês mesmas. Voltou-se e seu rosto estava sombrio ao olhar para ela. Devo ir falar com o arcebispo. Ele disse que estava à minha disposição imediatamente depois da missa. Gwenfar quis agarrar-se a ele, retê-lo, conservá-lo, segurá-lo com as duas mãos, mas já não era mais possível. Morgana não estava na igreja, observou Arthur. Diga-me, Gwenfar, você disse alguma coisa a ela? Nada lhe disse, nem de bom ou de mal, respondeu a rainha friamente. E pouco me importa onde esteja. Gostaria que estivesse no inferno. Arthur abriu a boca. Por um momento, a rainha pensou que iria censurá-la e ficou esperando a ira do marido de um modo perverso. Mas ele apenas suspirou e baixou a cabeça. Doía-lhe ver Arthur assim, tão abatido como um cão espancado. Gwen, peço-lhe, não brigue mais com Morgana. Ela já sofreu muito. E em seguida, como se estivesse envergonhado do pedido, voltou-se e de repente afastou-se dela, em direção ao arcebispo, que estava de pé, cumprimentando o seu rebanho. Quando Arthur aproximou-se, ele fez uma reverência, disse algumas palavras de desculpas aos outros e os dois afastaram-se em meio à multidão. No castelo, havia muita coisa a ser feita. Receber os convidados no salão, conversar com homens que haviam sido companheiros de Arthur no passado, explicar-lhes que ele estava ocupado com um dos seus conselheiros, o que não era mentira, pois Patrício era realmente um dos conselheiros do rei, e que tardaria um pouco. Durante algum tempo, todos estiveram tão ocupados cumprimentando velhos amigos, trocando impressões sobre o que lhes havia acontecido em suas terras e aldeias, falando dos casamentos feitos e das filhas que ficaram noivas, de filhos que se faziam homens, dos que haviam nascido, e dos bandidos mortos e das estradas abertas, que o tempo passou sem que a ausência do rei fosse muito notada. Mas, por fim, até os acontecimentos se esgotaram e as pessoas no salão começaram a murmurar. A comida esfriaria, mas não era possível começar o banquete sem a presença do rei. Gwenfar deu ordens para que o vinho e a cerveja e a cidra fossem servidos, esperando que, quando chegasse a hora da comida, muitos dos convidados estivessem bêbados e não se importassem se fosse fria. Viu Morgana sentada distante na mesa, rindo e conversando com alguém que não reconheceu, notando apenas que tinha serpentes de Avalon tatuadas no pulso. Estaria praticando as suas depravações sagradas para seduzi-lo também, como seduzir a Lancelot antes? E o Merlin? A depravação de Morgana era tão grande que nenhum homem escapava. Quando Arthur afinal surgiu, caminhando devagar e pesadamente, Gwenfar sentiu-se esmagada de pesar. Nunca o tinha visto assim, a não ser quando esteve ferido e próximo da morte. Sentiu de repente que agora ele havia recebido um ferimento muito mais profundo do que ela podia imaginar na própria alma, e por um instante conjeturou se Morgana não estaria certa quando procurou poupar-lhe o conhecimento o que fazia sofrer tanto. Não. Como sua esposa dedicada, o que ela fizera assegurar-lhe a salvação de sua alma. E o que representava, em comparação com isso, uma pequena humilhação? Ele havia tirado a túnica de festa e vestia uma roupa simples, sem enfeites. Também não usava a pequena coroa que costumava trazer naquelas ocasiões. Seu cabelo dourado parecia sem brilho e grisalho.
Quando o viram chegar, todos os seus companheiros começaram a chamá-lo, e Arthur ouviu as saudações solenemente, sorrindo, até que por fim levantou a mão. Desculpe-me por tê-los feito esperar. Peço-lhes que me perdoem e comecem o banquete. Sentou-se no seu lugar, suspirando. Os servos começaram a passar com tigelas e bandejas fumegantes. Os trechadores começaram a usar as suas facas. Gwenfar deixou que alguns pedaços de carne assada fossem colocados em seu prato, mas apenas brincou com a comida. Depois de algum tempo, ousou levantar os olhos e encarou Arthur. Em meio à abundância da festa, ele tinha no prato apenas um pedaço de pão, sem manteiga, e em seu copo havia apenas água. Mas você não está comendo nada, censurou. Não é que a comida esteja ruim. Tenho certeza de que está excelente como sempre, minha querida, disse com um sorriso enigmático. Não fica bem num dia de festa jejuar. Arthur fez uma careta. Bem, já que você insiste, disse com impaciência. O bispo acha que o meu pecado é tão grave que não me pode absolver com penitências comuns. E como era isso o que você queria de mim? Bem, estendeu a mão com um ar cansado. Por isso venho à festa de Pentecoste com a minha camisa e sem as minhas belas roupas, e terei de jejuar e dizer muitas orações até ter cumprido toda a penitência. Mas os seus desejos foram atendidos, Gwenfar. Pegou o copo, bebeu água resolutamente e ela sentiu que não queria falar mais. Mas não era isso que Gwenfar desejava. Todo o seu corpo retesou-se para conter o choro. Os olhos de todos estavam voltados para eles. E sem dúvida, já era muito estranho que o rei estivesse jejuando na sua maior festa. A chuva caía pesadamente sobre o telhado. Havia um estranho silêncio na sala. Por fim, Arthur levantou a cabeça e pediu música. Que Morgana cante para nós. Ela é melhor do que qualquer menestrel. Morgana, sempre Morgana. Mas o que podia fazer? Notou que Morgana trocara o vestido colorido que usava pela manhã e tinha agora uma roupa escura, sóbria, como a de uma freira. Não tinha o ar de uma prostituta agora, sem as suas fitas coloridas. Ela tomou a harpa e sentou-se perto da mesa do rei para cantar. Como parecia ser isso o que Arthur desejava, houve risos e algumas alegrias, e quando Morgana terminou, uma outra pessoa tomou a harpa, e depois uma terceira. Havia grande movimentação entre as mesas, conversas, cantos, e bebia-se muito. Lancelot aproximou-se, e Arthur fez um gesto para que se sentasse ao lado deles, como nos velhos tempos, no mesmo banco. Os criados traziam grandes pratos de doces e frutas, maçãs assadas com creme e vinho, todos os tipos de pastas finas e requintadas. Ficaram sentados, sem falar de nada em particular, e Gwenfar sentiu-se feliz por um momento. Era como antigamente, quando todos eram amigos, quando todos se amavam, porque não podia continuar como sempre havia sido. Por fim, Arthur levantou-se e disse: Acho que vou falar com alguns dos companheiros mais antigos. Minhas pernas são jovens e alguns deles estão ficando velhos e grisalhos. Pellinor. Ele não parece capaz de lutar com um dragão. Acho que uma boa luta com o cachorrinho de estimação de Elaine seria muito difícil para ele agora. Desde que Elaine se casou, contou Lancelot, é como se ele não tivesse mais nada a fazer na vida. Homens assim costumam morrer logo depois de terem tomado decisão de que nada mais lhe resta fazer. Espero que isso não lhe aconteça. Gosto muito de Pellinor e espero que viva muito tempo conosco. Sorria timidamente. Eu nunca senti que tinha um pai. Ban foi bom para mim, a seu modo, mas agora pela primeira vez tenho um parente que me trata como filho. Também não tive irmãos, só depois de grande, quando os filhos de Ban, Lionel e Bors, vieram para a corte. Eu me fiz homem sem quase falar a língua deles, e Ban tem outras preocupações. Arthur agora sorria, coisa que não fizera desde que chegara nos aposentos do arcebispo. Então,
Um primo tem muito menos importância do que um irmão, Galahad. Lancelot estendeu a mão e segurou-lhe o pulso. Deus me castigue se eu pudesse esquecer-me disso, Gwydion. Levantou os olhos para Arthur e por um momento Gwenfar teve a impressão de que Arthur iria abraçá-lo, mas recuou e deixou cair a mão. Lancelot olhou espantado, porém o rei levantou-se rapidamente. Ali estão Urins e Marcos da Cornualha. Também ele está envelhecido. Eles verão que seu rei não é orgulhoso e vai conversar com eles hoje. Fique aqui com a rainha, Lance, como nos velhos tempos. Lancelot fez o que lhe era pedido, permanecendo sentado no banco ao lado de Gwenfar. Por fim perguntou-lhe: Arthur está doente? Gwenfar sacudiu a cabeça e respondeu: Creio que tem uma penitência a fazer e está aborrecido por isso. Ora, certamente, Arthur não pode ter um pecado muito grande na alma, sorriu Lancelot. É um dos homens mais corretos que conheço. Orgulho-me de continuar sendo seu amigo e eu não mereço isso. Sei, Gwen. Olhou-a com tanta tristeza que ela quase chorou. Por que não podia ter amado a ambos, sem pecado? Porque Deus havia determinado que uma mulher tem que ter apenas um marido. Ela se tornara tão má quanto Morgana, se era capaz de tais pensamentos. Tocou a mão de Lancelot. Você é feliz com Elaine? Feliz? Que homem vivo é feliz? Procuro fazer o melhor que posso. Ela olhou para as próprias mãos. Esqueceu por um instante que aquele homem havia sido seu amante e lembrou-se apenas de que havia sido seu amigo. Eu quero que você seja feliz. Sinceramente, quero. A mão de Lancelot fechou-se sobre a dela. Eu sei, minha cara. Eu não desejava vir aqui hoje. Amo-a e amo Arthur. Mas já vai longe o dia em que eu me podia contentar em ser o seu capitão da cavalaria. E faltou-lhe a voz, e o campeão da rainha. Você não tem por vezes a impressão de que já não somos jovens, Lancelot? Perguntou de repente, a mão na mão dele. Ele assentiu com a cabeça e suspirou. Sim, tenho. Morgana havia tomado novamente a harpa e cantava. Lancelot comentou. A voz dela continua doce como sempre. Lembra-me minha mãe, quando cantava. Não a fazia tão bem quanto Morgana, mas tinha a mesma voz baixa, suave. Morgana continua sempre jovem, admitiu Gwenfar com inveja. Isso acontece com as pessoas do velho sangue. Elas parecem jovens, até o dia em que de súbito ficam velhas. Observou Lancelot inclinando-se para tocar-lhe o rosto com um beijo leve. Depois disse de repente: Não pense que você é menos bonita do que Morgana, minha Gwen. E apenas uma beleza diferente, eis tudo. Por que você diz isso? Meu amor, não posso tolerar a ideia de que você está infeliz. Acho que não sei o que significa ser feliz. Por que Morgana parece indiferente? Aquela bruxa arruinou minha vida e a de Arthur. Mas não se preocupa, lá está ela, rindo e cantando, e aquele cavaleiro com as serpentes no pulso parece encantado com ela. Pouco depois, dizendo que tinha de voltar para junto de Elaine, Lancelot afastou-se. Arthur voltou seguido de companheiros e velhos camaradas com pedidos, além daqueles que lhe vinham oferecer presentes e recordar os serviços prestados ao rei. Algum tempo depois, Urins de Gales do Norte aproximou-se, já corpulento e grisalho, mas ainda com todos os dentes e capaz de liderar seus homens em combate se necessário. Vim pedir um favor, Arthur. Quero casar-me novamente e gostaria de aliar-me à sua casa. Ouvi dizer que Lot está morto e peço sua autorização para casar-me com a viúva dele, Morgause. Arthur teve de reprimir o riso. Ah, quanto a isso, meu amigo, você terá que pedir licença a Sir Gawain. O mesmo que Lot agora é dele. E não há dúvida de que ficaria satisfeito de casar a mãe e livrar-se dela. Acredito, porém, que ela tem idade suficiente de decidir por si mesma. Não posso ordenar-lhe que se case. Seria como mandar que a minha mãe se casasse. Gwenfar foi tomada de uma súbita inspiração. Seria a solução perfeita. O próprio Arthur disse que se o incesto se tornasse conhecido na corte,
Morgana poderia sofrer o desprezo e a vergonha de todos. Tomou o braço de Arthur e disse em voz baixa: Arthur, Uriens é um aliado valioso. Você me disse que as minas de Gales são tão preciosas para nós quanto o eram para os romanos, pelo ferro e chumbo, e você tem uma parenta que ainda não casou. Olhou espantado. Uriens é tão velho. Morgana é mais velha do que você, e como ele tem filhos e netos, não se importará muito que ela não lhe dê filhos. Isso é verdade, concordou Arthur enrugando a testa. E parece um bom casamento. Levantou a cabeça para Uriens e disse: Não posso ordenar à senhora Morgoso que se case novamente, mas minha irmã, a duquesa da Cornualha, não é casada. Uriens fez uma reverência. Eu não pretendia tanto, meu rei, mas se a sua irmã concordar em ser minha rainha no meu país, eu não obrigaria nenhuma mulher a casar-se contra a vontade, mas posso perguntar-lhe. Fez um sinal a um dos pajens. Peça à senhora Morgana que venha até aqui quando tiver terminado de cantar. O olhar de Uriens voltou-se para Morgana, cujo vestido escuro lhe tornava a pele mais branca. Quando Uriens voltou ao seu lugar, Arthur ficou sentado pensativamente vendo Morgana aproximar-se. Ela está há muito na idade de casar, deve desejar um lar seu, do qual seja a senhora em lugar de estar servindo sempre a outra mulher. E ela também é muito instruída para a maior parte dos jovens. Mas Uriens ficará satisfeito por ser ela graciosa e poder administrar bem a sua casa. Gostaria, porém, que ele não fosse tão velho. Acho que ela está mais feliz com um homem mais velho, continuou Guenfar. Ela não é muito jovem. Morgana fez uma reverência para os dois. Sempre, em público, ela apresentava-se sorridente e impassível, e Guenfar, pela primeira vez, sentiu-se satisfeita com isso. Irmã, recebi uma oferta de casamento para você, e depois do que aconteceu esta manhã, ele baixou a voz. Parece-me conveniente que você se afaste da corte por algum tempo. Realmente, eu ficarei satisfeita em sair daqui, irmão. Ora, então gostaria de viver em Gales do Norte? Ouvi dizer que é muito desolado, mas certamente não será mais do que Tintagel. Para a surpresa de Guenfar, Morgana corou, como uma mocinha de 15 anos. Não fingirei que estou surpresa com isso, meu irmão. Arthur riu. Ora, ele não me disse que havia falado com você. Vejam que esperto. Morgana corou e ficou brincando com a sua trança. Não aparentava nem de longe a idade que tinha, pensou Guenfar. Você pode dizer-lhe que ficarei contente em viver em Gales do Norte. Arthur disse suavemente. A diferença de idade não lhe traz preocupação? Se não preocupa ele, a mim também não. Assim seja então, respondeu Arthur, e fez um gesto para Uriens, que se aproximasse sorrindo. Minha irmã disse-me que gostaria de ser rainha de Gales, meu amigo. Não vejo razão pela qual não possamos realizar logo o casamento, talvez no domingo. Levantou a taça e pediu a atenção de todos. Bebamos ao casamento, meus amigos, ao casamento entre a senhora Morgana da Cornualha, minha querida irmã, e o meu bom amigo rei Uriens de Gales do Norte. Pela primeira vez no dia, parecia estar realmente havendo uma comemoração de Pentecostes. Com os aplausos, os gritos de congratulações, a aclamação, Morgana ficou imóvel como uma pedra. Mas ela concordou com isso, disse que ele lhe havia falado, pensou Guenfar, e em seguida lembrou-se do jovem que estava flertando com a cunhada. Era o filho de Uriens, Accolon, sim, Accolon. Mas, certamente, ela não podia ter esperado que ele quisesse desposá-la. Morgana era mais velha, deve ter sido Accolon. Será que ela vai fazer uma cena? Indagou Guenfar. E então, como uma onda de ódio, pensou, agora que Morgana sinta o que é ser dada em casamento a um homem que ela não ama. Então você também será rainha, minha irmã, disse segurando a mão de Morgana. Seria sua dama de honra. Apenas de todas aquelas palavras cordiais, Morgana olhou-a bem nos olhos, e Guenfar compreendeu que não se deixara enganar. Mas que assim seja, pelo amor de Deus, estaremos livres uma da outra, e não haverá mais fingimento de amizade entre nós. Morgana fala. Para um casamento destinado a terminar como o meu, começou bem. Ao que me parece, Guenfar proporcionou-me uma bela solenidade.
considerando-se o ódio que me tinha. Entre as minhas 6 damas de honra, 4 eram rainhas. Arthur deu-me joias bonitas e caras. Eu nunca me importei muito com joias, pois não me habituei a usá-las em Avalon, nem depois, embora tivesse algumas que tinham pertencido a Igraine. Ele deu-me mais algumas das joias de nossa mãe, e outras que haviam sido tomadas pelos saxões. Eu teria protestado, mas Gwenfar lembrou-me que Urins esperava que a sua mulher se vestisse e ornamentasse como convinha a uma rainha. E eu dei de ombros, deixando que ela me preparasse como uma boneca. Uma das peças, um colar de âmbar, recordava-me de ter visto Igraine usá-lo quando eu era muito pequenina, e depois nunca mais. Eu a tinha visto certa vez em sua caixa de joias, e ela contou-me que lhe fora dado por Gorlois, e algum dia seria meu. Antes, porém, que tivesse idade para usá-lo. Eu era sacerdotisa de Avalon, e não precisava de joias. Agora era meu, com tantas outras coisas que eu afirmava que jamais usaria. A única coisa que lhes pedi, que retardassem o casamento, a fim de que eu pudesse mandar chamar Morgause, minha única parenta viva. Não me foi concedida. Talvez tivessem pensado que eu poderia arrepender-me e dizer que, ao aceitar um casamento em Galhos do Norte, pensava em Acolon, e não no velho rei. Tenho a certeza de que pelo menos Gwenfar sabia. Fiquei imaginando o que Acolon teria pensado de mim. Praticamente aceitar a sua corte. E antes que a noite chegasse, estava publicamente prometida ao seu pai. Não tive oportunidade de perguntar-lhe. Mas, afinal de contas, supunha-se que Acolon desejaria uma noiva de 15 e não de 34 anos. Uma mulher de mais de 30 é o que dizem a maioria das mulheres. Deve contentar-se com um homem que já foi casado várias vezes e a quer pelos laços de família, pela sua beleza ou pela riqueza, ou talvez para servir de mãe para seus filhos. Bem, minhas ligações de família não poderiam ser melhores. Quanto ao resto, eu tinha bastante joias, mas não me podia imaginar como mãe de Acolon, ou de quaisquer outros filhos que o velho pudesse ter. Avó dos filhos de seus filhos, talvez. Lembrei-me como um susto que a mãe de Viviane tinha sido a avó mais jovem do que eu era. Tivera Viviane aos 13 anos, e Viviane, por sua vez, teve uma filha antes dos 14 anos. Falei apenas uma vez a sós com Urins, nos 3 dias que decorreram entre o Pentecoste e o nosso casamento. Talvez eu tivesse esperanças de que, como rei cristão, ele me recusasse ao saber, ou talvez mesmo agora desejasse uma mulher mais jovem, de que lhe pudesse dar filhos. Nem eu desejava que ele me aceitasse como uma falsa ideia, e que pudesse acusar-me depois. Eu sabia o valor que os cristãos dão a uma esposa virgem. Talvez isso lhes tenha sido transmitido pelos romanos com o seu orgulho de família e culto à virgindade. Tenho bem mais de 30 anos, Urins, e não sou virgem. Não conhecia nenhuma maneira graciosa de dizer tais coisas. Ele estendeu a mão e tocou o pequeno crescente azul em minha testa. Estava desaparecendo. Era possível vê-lo no espelho, que foi um dos meus presentes de Gwenfar. Também o de Viviane tinha empalidecido quando fui para Avalon, mas ela costumava pintá-lo com tinta azul. Você foi sacerdotisa de Avalon, uma das donzelas da Senhora do Lago, e como donzela foi dada ao Deus, não? Concordei. Entre o meu povo, alguns ainda fazem isso, e não me esforço em acabar com esse costume. Os camponeses acham que é muito bom para os reis e os nobres, que podem pagar padres ou outros para rezarem a fim de evitar-lhes o inferno. Seguir a religião cristã seria, porém, duro para eles se os velhos deuses, que são adorados em nossos montes desde tempos imemorais, não recebessem o que lhes é devido. Acolon pensa como eu.
Mas hoje o poder dos padres está crescendo, tanto que é preciso não ofendê-los. Quanto a mim, não me importa qual seria ou qual seja o Deus em que se senta ao trono nos céus, ou que Deus é adorado pelo meu povo desde que meu reino vive em paz. Mas, certa vez, usei os galhos do gamo. Juro que jamais a acusarei, senhora Morgana. Ah, deusa mãe, pensei isso, é grotesco, é loucura. Você está brincando comigo. Eu poderia ter feito um casamento feliz com Accolon, afinal de contas. Mas Accolon é jovem e gostaria de ter uma mulher nova, disse Uriens. Há outra coisa que deve saber. Tive um filho com o galhudo. Já lhe disse que não a censurarei por coisa alguma do passado, senhora Morgana. Você não compreendeu. Passei tão mal quando essa criança nasceu que certamente não poderei ter outra. Eu pensara que um rei desejaria uma noiva fértil, mais ainda do que eu, seu filho mais novo. Uriens afagou-me a mão. Creio que pretendia consolar-me. Já tenho filhos suficientes, não preciso de outros. As crianças são uma bela coisa, mas já tive mais do que o meu quinhão delas. Pensei, ele é tolo, ele é velho. Se tivesse fingido estar louco de desejo por mim, eu teria nojo, mas com a bondade posso conviver. Você tem saudades de seu filho, Morgana? Se quiser, pode mandar buscá-lo e criá-lo em minha corte. Juro-lhe que nem ele nem você ouvirão jamais uma palavra de crítica, e ele será criado com a dignidade que convém ao filho da duquesa da Cornualha e da rainha de Gales do Norte. Essa bondade me trouxe lágrimas aos olhos. Você é muito bom, mas ele está bem onde se encontra em Avalon. Bem, se você mudar de ideia, avise-me. Eu gostaria de ter outro menino em casa, e ele seria da idade ideal, suponho, para companheiro de meu filho mais novo, o Wayne. Pensei que Accolon fosse seu filho mais novo. Não. O Wayne tem apenas 9 anos. A mãe morreu quando ele nasceu. Você não imaginava que um velho como eu pudesse ter um filho de 9 anos, não? Ora, podia pensar sim, foi o que imaginei com um sorriso irônico, pois os homens orgulham-se muito da sua capacidade de fazer filhos, como se para isso fosse necessária uma grande habilidade, como se qualquer gato vagabundo não pudesse fazer a mesma coisa. A mulher, pelo menos, tem de levar a criança em seu corpo muitos meses e sofrer para dá-lo à luz. E, por esse motivo, tem alguma razão de orgulhar-se. Mas os homens fazem isso sem maior preocupação e sem nenhum trabalho. Mas, tentando brincar, eu disse: quando eu era menina, havia em meu país um ditado que dizia: um marido de 40 pode não ser pai, mas o de 60 certamente o será. Eu disse isso deliberadamente. Se ele se tivesse endurecido e se ofendesse com a brincadeira forte, eu saberia como tratá-lo no futuro, e teria muito cuidado em falar sempre modestamente com sobriedade. Mas Uriens deu uma gargalhada sincera. Acho que nós dois poderemos dar-nos muito bem, minha cara. Eu estou cansado de ser casado com moças novas que não sabem rir. Espero que você seja feliz casando-se com um velho como eu. Meus filhos riem de mim, porque me casei de novo depois do nascimento de Wayne. Mas, para dizer a verdade, senhora Morgana, o homem acostuma-se a ser casado e não gosto de viver sozinho. Quando minha última mulher morreu com a febre do verão, bem, é certo que eu desejava aparentar-me como com seu irmão, mas também não senti muito sozinho. E acho que você, que não se casou, embora tenha passado da idade em que as mulheres normalmente se casam, poderá não julgar de todo ruim ter uma casa e um marido, mesmo que ele não seja jovem e bonito. Sei que não foi consultada sobre seu casamento, mas espero que não venha a ser muito infeliz. Pelo menos, Uriens não esperava que eu me entusiasmasse com a honra de ser casada com ele. E eu poderia ter dito que não haveria uma modificação muito grande. Eu não tinha sido realmente feliz desde que deixara Avalon, e como seria infeliz onde quer que estivesse,
Pelo menos seria melhor ficar longe da malícia de Gwenfar. Eu já não podia mais fingir que era a sua irmã leal e sua amiga, e isso me entristecia bastante, porque em certa época havíamos sido realmente amigas, e não fui eu quem mudou. Certamente não tinha desejo de roubar-lhe Lancelot, mas como explicar-lhe que, embora eu tivesse desejado no passado, também o desprezava, e não o teria ambicionado por marido nem como um presente. Assim, se Arthur nos tivesse casado antes de ter desposado Gwenfar, mas mesmo então já era muito tarde. Seria sempre muito tarde depois daquele dia sob as pedras circulares. Se eu me tivesse deixado possuir por ele, então nada disso teria acontecido. Mas o que está feito, e eu não sabia dos planos que Viviane fizera para mim. E esses planos acabaram levando ao meu casamento com Uriens. Nossa primeira noite foi o que eu havia esperado. Ele acariciou-me, mexeu comigo e resfolegou em cima de mim algum tempo, roncando e arfando, e de repente acabou. Agastou-se e dormiu. Não tendo esperado nada melhor, não fiquei decepcionada, nem particularmente triste ao me aconchegar à curva de seu braço. Ele gostava de me ter ali, e embora depois das primeiras semanas raramente se deitasse comigo, ainda assim gostava de me ter em sua cama, e por vezes ficava abraçado comigo durante horas, falando de uma coisa ou de outra, e o que era mais importante, ouvindo o que eu dizia. Ao contrário dos romanos do sul, os homens das tribos nunca deixaram de ouvir a opinião de uma mulher, e pelo menos por isso eu lhe fui grata. Pelo fato de ouvir o que eu dizia e nunca mostrar-se indiferente pela opinião de uma mulher. Gales do Norte é um belo país, com grandes montes que me faziam lembrar o reino de Lot, mas este era alto e desnudo, enquanto que o país de Uriens era verde e fértil, cheio de árvores, de flores e com um solo rico e boas colheitas. Uriens construíra seu castelo num dos vales mais bonitos. Avallac'h, sua mulher e seus filhos, ouviram-me sobre todas as coisas, e Owain chamava-me de mãe. Pude compreender o que significava ter um filho para criar, cuidar de todos os pequenos problemas cotidianos de uma criança em crescimento, que sobe em árvores, quebra ossos, suja roupas, ficam pequenas, ou que as rasga nas florestas, que é grosseiro com seus professores e sai a pescar quando deveria estar estudando. O padre que dava aulas a Owain desesperou, mas o menino era o orgulho e a alegria de seu mestre de armas. Por mais irrequieto que fosse, eu o amava muito. Ele atendia-me durante o jantar e com frequência ficava sentado ouvindo-me quando eu tocava a harpa. Como todos naquele país, tinha ouvido para a música e cantava com uma voz clara e afinada. E como toda a corte, a família de Uriens preferia fazer a sua própria música a pagar menestréis. Depois de 1 ou 2 anos, comecei a pensar em Owain como se fosse meu próprio filho. E é claro, ele não se recordava de sua mãe. Por mais indisciplinado que fosse comigo, era sempre gentil. Não é fácil controlar meninos daquela idade, mas tínhamos momentos de ternura, depois de dias de aborrecimento ou silêncio, quando ele vinha subitamente sentar-se ao meu lado e cantar ao som da minha harpa, ou trazer-me flores, ou uma pele de lebre mal curtida, e 1 ou 2 vezes, desgracioso como uma cegonha nova, inclinou-se e beijou-me de leve no rosto. Muitas vezes, nessas ocasiões, desejei ter filhos meus, que eu mesma pudesse criar. Havia pouco o que fazer naquela corte tranquila distante das guerras e das agitações do sul. E então, quando eu já estava casada com Uriens, há 1 ano, Accolon voltou para casa.